Olá! Bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar em Gênesis capítulo 21. É um capítulo fundamental. E para guiar a nossa conversa, a gente está usando aqui a Bíblia de Estudo Holman e a Nova Almeida atualizada, a NAA. Elas têm notas ótimas que ajudam muito a gente a entender melhor, né? A nossa ideia aqui é explorar os momentos-chave desse capítulo, o nascimento do Isaac, que foi tão esperado, aí vem a tensão na família que explode logo depois, e como Deus age, sabe, em momentos de crise, e também as alianças que Abraão faz. A gente quer ir um pouco além da superfície, sabe, entender os significados por trás dessa história tão antiga. Então, vamos lá. Vamos começar a desembrulhar isso. Vamos sim. É um capítulo denso, né? Gênesis 21 se encaixa perfeitamente na história maior de Abraão. É um ponto de virada mesmo. A gente vê promessas antigas de Deus se cumprindo ali, na prática. Mas, ao mesmo tempo, o texto não esconde as dificuldades, as dores, a complexidade toda das relações humanas, né? E tudo isso acontecendo com Deus agindo diretamente. É um retrato muito realista de como a fé e a vida se misturam, com as alegrias e, claro, os desafios. Desafios bem intensos, aliás. E já começa com essa alegria, né? A promessa se cumprindo. A Anaiá diz lá nos versículos 1 e 2, olha só. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado, exatamente como Deus tinha falado. É incrível, depois de tanta espera. Anos de espera, né? Sim. E o nome do filho, Isaque, significa ele ri. Isso é muito forte. E a reação da Sara, no versículo 6, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. É um riso, parece complexo, né? Não é só alegria. Talvez uma mistura daquela risada de incredulidade dela lá atrás com a euforia de agora. Um alívio quase. Espantado. Com certeza. É um riso que lembra o passado e celebra o presente. E para reforçar a seriedade disso, dentro da aliança com Deus, o versículo 4 diz que Abraão circuncidou Isaque no 8º dia, exatamente segundo Deus lhe havia ordenado. Não é só um ritual, é a marca física, sabe? O selo da aliança passando para o filho da promessa. Garante a continuidade do plano de Deus ali, através de Isaque. Aí a história avança um pouquinho e a gente chega na festa do desmame de Isaac, no versículo 8. E aqui as notas de estudo ajudam muito. A Holman, por exemplo, fala que o desmame provavelmente acontecia mais tarde, talvez com 2, 3 anos. Era um evento social importante, uma festa mesmo, para celebrar que a criança sobreviveu, né, e entrava numa nova fase. Era um momento grande para a comunidade. Exatamente, uma festa para afirmar publicamente que aquela criança era legítima, importante para a família, para a tribo, o que torna o que vem depois ainda mais impactante. A festa, que era para ser só alegria, vira o palco de um conflito que, vai mudar tudo. É aí que a coisa vira. Versículo 9 da NAA. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando, ou brincando, né? O texto tem essa ambiguidade. E aqui a palavra hebraica é chave, tachak. É a mesmíssima raiz do nome Isaac. Ele ri. A nota da NA até destaca isso. Poderia ser zombaria mesmo, tipo Ismael caçoando do Isaac como herdeiro, ou era só uma brincadeira de menino, talvez meio sem noção para o momento, que a Sara, já super protetora, interpretou como ameaça. É fascinante isso, né? Uma ação que pode ter vários significados causa uma crise enorme. A percepção da Sara ali molda tudo. E a reação dela é pá, imediata. Versículo 10, ela manda na lata. Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. O motivo está explícito: proteger a herança do Isaque. Qualquer tensão que já existia ali naquela família, nossa, vem com tudo. Mas parece tão duro, né? Mesmo pensando na possível ameaça, o que isso diz sobre a pressão que ela sentia? Diz muito sobre a jornada dela, né? Pensa bem, anos sem poder ter filhos, a humilhação, aí aquela solução humana com Agar que deu errado.
a promessa de Deus demorando. Tudo isso deságua nesse momento. Isaac é a validação da fé dela, do lugar dela na história. Qualquer coisa que pareça ameaçar isso, mesmo que seja ambíguo, como essa brincadeira zombaria do Ismael, vira um risco inaceitável. A reação é feroz porque o que está em jogo para Sara é tudo. Entendi. E o Abraão? Fica ali no meio, né? O versículo 11 diz que a exigência da Sara pareceu muito mal aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Afinal, Ismael era o primeiro filho dele, ele amava o menino. Como ele lida com esse dilema? Ser leal à esposa, mãe do filho da promessa agora, e ao mesmo tempo amar o outro filho. A Bíblia mostra a angústia dele, ele está dividido, é uma situação dolorosa, humanamente sem saída fácil. Ele valoriza os dois. É nesse beco sem saída humano que a intervenção de Deus se torna necessária Sim. e decisiva. Sim, e Deus entra em cena diretamente. Versículos 12 e 13. E a ordem para Abraão é, surpreendente, né? Não pareça isso mal aos seus olhos. Em tudo que Sara lhe diz, ouça a sua voz. Mas por quê? Por que Deus mandaria ele fazer algo que causava tanta dor e parecia, assim, tão injusto com o Ismael? É uma intervenção divina bem complexa. Por um lado, Deus está validando a linhagem da promessa através de Isaac, porque em Isaac será chamada sua descendência. A decisão da Sara, por mais dura que fosse, acabava se alinhando com o plano principal de Deus, que já estava estabelecido. Mas isso é muito importante. Deus não simplesmente endossa a crueldade da coisa, sem oferecer uma saída. Ele imediatamente adiciona a promessa sobre Ismael. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Ah, então é tipo uma garantia dupla. Isaac é o herdeiro principal da aliança, mas Ismael também tem um futuro garantido por Deus. Exatamente isso. Deus está conduzindo as coisas para cumprir o propósito maior com Isaac, mas ao mesmo tempo mostra seu cuidado garantindo um destino para Ismael também. Ele reconhece Ismael como descendente de Abraão e promete abençoá-lo, só que separadamente. Se a gente olha o quadro geral da Bíblia, isso aparece outras vezes, né? Deus mostrando compaixão, cuidando daqueles que ficam meio à margem da história principal. Ele não abandona Ismael, mesmo sancionando essa separação tão dolorosa. Nossa, faz sentido ver assim. E a cena da despedida, no versículo 14, é de partir o coração, né? Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe um menino e a despediu. Os recursos são tão básicos, um pão e um cantil de água para enfrentar o deserto, parece muito pouco. É uma cena com muita emoção contida, né? A madrugada sugere pressa, talvez, para evitar mais briga, ou só para não prolongar a dor. A provisão parece mínima, sim. Alguns estudiosos veem aí um reflexo da dificuldade da ordem de Deus, outros talvez a fé do Abraão de que Deus ia cuidar deles como o prometeu, mas de qualquer forma a imagem é de vulnerabilidade total. Mãe e filho sozinhos, com quase nada, entrando no deserto. E acontece o que era de se esperar. Eles se perdem no deserto de Berseba, como diz o verso 14. E a água acaba, versículo 15. O essencial para viver acabou. O desespero da Agar é descrito de um jeito muito vívido no versículo 16. Ela coloca o Ismael debaixo de um arbusto e se afasta à distância de um tiro de arco, para não ver o filho morrer. E chora alto. A nota da Holman até comenta essa distância. Ela não queria ver, mas também não queria abandonar de vez. É a imagem da impotência, da dor de mãe no limite extremo. Deus ouviu a voz do menino. O texto faz questão de dizer que foi a voz do Ismael que chegou lá no céu, embora Agar estivesse chorando alto. Aí o anjo de Deus chama Agar, diz para ela não ter medo e repete a promessa. Ismael vai ser uma grande nação. O que isso quer dizer sobre quem Deus ouve, né? Talvez a inocência do menino tocou Deus de um jeito especial, ou só mostra que Deus está atento ao sofrimento de todos, principalmente dos mais fracos. É uma pergunta forte. E a resposta de Deus não é mágica, né? Não tira eles dali, mas dá o necessário para continuar. Versículo 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água.
Não foi um poço que surgiu do nada. Já estava ali, mas ela não via, talvez cega pela dor, pelo desespero. Deus abre os olhos dela para a provisão que já existia. Exatamente. Deus não os transporta para um oásis, mas dá o meio para eles sobreviverem ali, no deserto mesmo. Isso ensina algo sobre como Deus age, né? Muitas vezes não tira a dificuldade, mas nos capacita a passar por ela. E a história do Ismael continua. O texto diz que Deus estava com o menino, verso 20. Ele cresce ali no deserto de Parã, vira flecheiro, um homem adaptado àquele lugar difícil, e Agar arruma uma esposa egípcia para ele, verso 21, ligando ele de volta às raízes da mãe. A promessa secundária de Deus começa a se cumprir ali. Ismael sobrevive, prospera do jeito dele, vira pai de um povo. Enquanto isso, a vida de Abraão segue. E a narrativa muda de foco, vai para outra interação importante. Não mais familiar, mas política. Abimeleque, rei de Gerar, e Ficol, o chefe do exército dele, procuram Abraão. Verso 22. E eles chegam com uma declaração bem forte. Deus está com você em tudo que você faz. O que significa esse reconhecimento vindo de um rei local? Olha, é um reconhecimento poderoso. Abimeleque, que já tinha tido um encontro tenso com Abraão antes, lá em Gênesis 20, agora percebe. A prosperidade, a proteção que Abraão tem, não é comum. Ele liga isso direto à ação de Deus. Para Abimeleque, isso quer dizer que Abraão não é só um estrangeiro rico. É alguém com poder sobrenatural do lado dele. Então, politicamente falando, é mais seguro ter Abraão como aliado do que como inimigo, né? Faz todo sentido. Por isso, ele propõe um pacto, um juramento de lealdade mútua, né? Verso 23, que é garantir que a bondade que ele mostrou a Abraão seja retribuída e que essa paz dure para as próximas gerações. Sim, é uma jogada política esperta do Abimeleque. Mas o Abraão aproveita a chance para resolver uma questão crucial. Antes de jurar, ele repreende Abimeleque por causa de um poço de água que os servos do rei tinham tomado à força, verso 25. Isso mostra como a água era vital e fonte constante de briga. Poço não era só água, era marca de território, de direito, de sobrevivência mesmo. E eles resolvem a disputa. Abimeleque diz que não sabia de nada, verso 26. Pode ser verdade ou não, mas diplomaticamente ele aceita a reclamação. Aí Abraão sela o pacto geral, dando ovelhas e bois para ele, verso 27. Mas para resolver a questão do poço mesmo, ele faz algo a mais. Separa 7 cordeiras, versos 28 a 30. Por que 7 cordeiras? Qual o significado disso? Essas 7 cordeiras são como um testemunho, público e legal. Quando Abimeleque aceita as cordeiras, ele está reconhecendo oficialmente que foi Abraão quem cavou aquele poço e, portanto, tinha direito sobre ele. É quase como registrar a propriedade no cartório, só que do jeito da época. E o número 7? Bom, 7 muitas vezes simboliza algo completo, perfeito, talvez reforce a validade, a força desse testemunho. E é isso que dá nome ao lugar, Berseba. Verso 31, as notas de estudo, tanto da NAA quanto da Holman, explicam que o nome brinca com as palavras em hebraico para juramento, shevuá, e 7, Sheva. Então, Berseba é o poço do juramento e também o poço do 7. O nome guarda a memória desse acordo todo. Exato. É um marco geográfico que carrega a história desse acordo e do direito que Abraão estabeleceu ali. E ele não para por aí, faz outro ato simbólico importante no versículo 33. Planta uma tamargueira em Berseba e invoca o nome do Senhor, Deus Eterno, El Olam. Tamargueira. E esse nome para Deus, El Olam. O que esses atos querem dizer? A tamargueira, como a nota da Holman lembra, é uma árvore que dura muito, resistente ao clima seco. Plantar ela ali podia simbolizar a intenção do Abraão de ficar na região, ou a durabilidade do pacto que ele fez, ou até a presença constante de Deus. E invocar Deus como El Olam, o Deus eterno, o Deus da eternidade, isso é muito significativo nesse ponto da história. Abraão está reconhecendo que Deus é perpétuo, que seu poder vai além do tempo, das circunstâncias.
Depois de tanta reviravolta, promessa cumprida, crise superada, aliança feita, Abraão expressa uma fé mais madura, na soberania e na fidelidade de Deus que não muda, que é eterna. É uma declaração de confiança nesse Deus que controla a história a longo prazo. Nossa, isso dá uma profundidade enorme para esse acordo sobre um poço, né? E o capítulo termina, verso 34, dizendo que Abraão peregrinou por muito tempo na terra dos filisteus. As notas, como a da Nayá, mencionam que esse termo, filisteus, talvez seja um anacronismo, um nome que veio depois para a região. Sim, e as Bíblias de estudo ajudam a gente com essas questões do texto e da história. Seja um anacronismo ou não, o ponto é que Abraão se estabelece por um bom tempo ali, agora com seus direitos e alianças mais firmes, vivendo sob a proteção e a promessa de El-Olem, o Deus eterno. Apresentar essas diferentes visões das fontes faz parte de uma leitura mais completa, né? Sem precisar bater o martelo numa única interpretação histórica. De capítulo intenso. Fazendo um resumo rápido, a gente viu a alegria imensa com o nascimento de Isaac, o filho da promessa, mas logo depois um conflito familiar doloroso que levou à expulsão de Agar e Ismael. Vimos Deus agindo no deserto, salvando no último minuto e garantindo um futuro para Ismael. E, por fim, Abraão se firmando no mundo, fazendo alianças, garantindo recursos vitais como a água e entendendo Deus de um jeito mais profundo, como Deus eterno. O que tudo isso significa, né? Para eles, para Abraão, Sara, Agar, Ismael, significou viver sob a mão direta de Deus, que molda destinos, cumpre promessas de jeitos inesperados e administra até os conflitos que ele mesmo parece permitir ou até direcionar. E as notas de estudo realmente ajudam a gente a pegar essas nuances, né? O contexto cultural do desmame, a ambiguidade da palavra tsachag, o significado teológico de nomes como El-Olam e como as promessas para Isaac e para Ismael convivem ali. São esses detalhes que transformam a leitura. Deixa de ser só uma história e vira uma exploração dessa dança complexa entre Deus e os seres humanos. Exato. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Gênesis 21 mostra Deus cumprindo fielmente a promessa principal com Isaac. Mas, ao mesmo tempo, ele ativamente orquestra a separação de Ismael. Uma separação dolorosa que começa com uma ordem dele para Abraão, e mesmo assim ele garante a sobrevivência e o futuro de Ismael, cumprindo uma promessa paralela. Como a gente entende essa tensão? O que essa convivência de destinos, um escolhido para a aliança principal, outro abençoado separadamente, os dois nascidos de relações complicadas e marcados por uma separação que Deus sancionou, ensina pra gente sobre como Deus escolhe e sobre como o cuidado e as promessas dele podem aparecer de jeitos diferentes, até mesmo através das consequências dos nossos conflitos, das nossas decisões difíceis. Fica aí a reflexão sobre as várias camadas do plano de Deus, que parece capaz de tecer fios diferentes, mesmo os que parecem rompidos, na sua grande tapeçaria.